Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Explicador e hoje a gente vai embarcar numa jornada que, olha, é essencial para qualquer pessoa que leva a sério o estudo da fé. A jornada do pesquisador teológico. A gente sabe que no Brasil, nas últimas décadas, o campo da teologia explodiu. Seminários, faculdades, programas de pós-graduação cresceu demais. E com isso, a capacidade de fazer uma pesquisa séria, com rigor, com profundidade, deixou de ser um algo a mais e virou uma competência básica, fundamental. Mesmo assim, para muita gente, só de ouvir falar em TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, já dá um frio na espinha. Parece uma montanha impossível de escalar, né? Um desafio cheio de ansiedade, o famoso medo da página em branco, aquela incerteza paralisante de qual tema eu escolho ou que raios é metodologia e como eu aplico isso. O nosso grande objetivo aqui hoje, mergulhando na obra fundamental de Kevin Gary Smith, Writing and Research: A Guide for Theological Students, é exatamente desmistificar esse processo todo. O Smith, com a bagagem imensa que ele tem orientando estudantes, nos dá um mapa, um guia prático e muito claro. A nossa meta não é só passar por cima do assunto, não. É equipar cada um com as ferramentas, tanto conceituais quanto práticas, para a gente conseguir transformar essa ansiedade em confiança e aquelas ideias que parecem vagas em contribuições que realmente fazem a diferença, tanto para a igreja quanto para a academia. Eu garanto que ao final da nossa conversa, todo mundo aqui vai ser capaz de entender direitinho o que se espera em cada nível acadêmico, de estruturar um projeto de pesquisa com todos os seus componentes essenciais e de identificar as principais ferramentas para analisar textos e a prática do dia a dia. A gente vai ver que a pesquisa, no fundo, não é um bicho de 7 cabeças, mas sim uma aventura intelectual e espiritual. Então se prepare, porque a gente vai mergulhar fundo nesse universo. Bom, e para qualquer jornada que se preze, a gente precisa de um bom mapa, né? E este aqui é o nosso. Este é o roteiro que vai guiar os nossos próximos passos. A gente começa com os fundamentos. Pensa assim, antes de começar a escalar, a gente precisa entender o terreno, o que se espera em cada altitude da vida acadêmica. Ter essa base sólida evita muita dor de cabeça e frustração lá na frente. Depois, na seção 2, a gente vai mergulhar no projeto. O projeto é a planta baixa da nossa construção, é o coração de tudo. É aqui que a gente vai definir o problema e o plano de um jeito muito preciso. E olha, esse é o passo mais crítico para o sucesso da pesquisa inteira. Na terceira etapa, a gente vai mapear o território. Aqui, vamos aprender a arte da revisão de literatura, que é basicamente estudar os mapas que outros exploradores fizeram antes de nós, para que a gente possa encontrar o nosso próprio caminho original. Com essa base toda pronta, aí sim a gente parte para a expedição de verdade. E para isso vamos abrir duas caixas de ferramentas essenciais. Primeiro, a da pesquisa bíblica e doutrinária, para a gente aprender a analisar os textos com profundidade. E depois, a da pesquisa na prática, para investigar os fenômenos do mundo real, do ministério. E finalmente, depois dessa longa expedição, a gente retorna para a conclusão, onde vamos amarrar tudo o que aprendemos e pensar nos próximos passos para além desta nossa conversa. Esse é o nosso caminho. É uma progressão lógica, pensada para transformar o que parece complexo em algo claro e totalmente factível. Muito bem, vamos lá. A gente começa a nossa jornada na base da montanha, os fundamentos. Antes de dar o primeiro passo na escalada, é absolutamente vital entender a diferença entre subir uma colina, escalar uma montanha de médio porte e encarar o Everest. Na pesquisa teológica, essa analogia é simplesmente perfeita. As expectativas para um trabalho de conclusão de curso na graduação, para uma dissertação de mestrado e para uma tese de doutorado são radicalmente diferentes. Ignorar essas diferenças é um dos erros mais comuns e, honestamente, mais caros que um estudante pode cometer. É a fonte de muitos projetos que não dão certo, porque acaba gerando uma incompatibilidade total entre a ambição do projeto e o nível de quem está pesquisando. É como tentar escalar o Aconcagua com equipamento de acampamento de fim de semana. Não vai funcionar. Então, nesta primeira sessão, a gente vai detalhar o que realmente se espera em cada um desses níveis, para que cada um possa planejar sua rota com realismo, preparar o equipamento certo e, o mais importante, ter sucesso na sua empreitada. Agora, o que é realmente fascinante nesse slide é como ele nos ajuda a visualizar essa escalada acadêmica. Com base na tabela 2 da obra do Smith, a gente vê uma progressão muito clara, que vai muito, mas muito além do número de páginas. Vamos detalhar isso com exemplos práticos para ficar bem claro. Na graduação, com um TCC ali entre 30 e 50 laudas, o foco é a análise sistemática. O que isso quer dizer? A ideia aqui não é reinventar a roda, mas sim provar que se sabe usar as ferramentas. Por exemplo, um bom tema de TCC poderia ser uma análise da doutrina da justificação pela fé em Romanos 3.
O aluno não precisa de forma alguma dizer algo que ninguém no mundo nunca disse antes. O que ele precisa é demonstrar que sabe consultar bons comentários bíblicos, usar dicionários teológicos, ler artigos acadêmicos e, a partir daí, articular um argumento coerente, bem estruturado, com base no que outros já escreveram. É a demonstração de competência básica. É mostrar que aprendeu a usar o kit de ferramentas. Agora, no mestrado, a coisa muda. A expectativa sobe para o domínio. Com 75 a 100 laudas, o tema já se aprofundaria. Por exemplo, o debate entre a nova perspectiva sobre Paulo e a visão reformada tradicional da justificação em Romanos. Percebe a diferença? Aqui não basta mais só analisar Romanos 3. O mestrando precisa demonstrar que domina décadas de debate acadêmico sobre o assunto. Ele precisa ler, entender e dialogar criticamente com autores-chave como N.T. Wright, James Dunn, John Piper, Thomas Schreiner. Ele precisa mapear o campo de batalha intelectual, entender as nuances de cada posição e se posicionar de forma crítica dentro desse debate. Não se trata mais só de usar as ferramentas, mas de dominar um campo específico do conhecimento. E então, a gente chega no doutorado, o cume da montanha. Com 150 a 250 laudas, a exigência é nada menos que uma contribuição original para o conhecimento. O tema teria que ser ainda mais específico e inovador. Por exemplo, a influência do conceito de Piscis Christo na interpretação da justificação nos pais da Igreja Capadócios do século IV, uma reavaliação de fontes patrísticas. O doutorando precisa fazer tudo o que o mestre faz, análise sistemática e domínio do campo. E mais, ele precisa preencher uma lacuna real no conhecimento, descobrir algo novo. Talvez ele analise manuscritos pouco estudados sob essa ótica ou propõe uma nova interpretação que desafie o consenso. Ele precisa literalmente adicionar um novo tijolo ao grande edifício do conhecimento humano. Essa progressão de análise para domínio e finalmente para contribuição original é o coração, a alma da jornada do pesquisador. E não importa qual pico se esteja escalando, o kit de ferramentas, as habilidades essenciais, tem que ser robusto. Este slide lista o equipamento que é simplesmente indispensável, e vamos dedicar um tempo para desembalar cada um. Primeiro, identificar um problema de pesquisa. Olha, existe uma diferença crucial entre um tópico e um problema. Oração é um tópico, é gigante, vago. Um problema de pesquisa é uma pergunta específica, uma lacuna. Qual o impacto da prática da oração contemplativa no bem-estar subjetivo de membros de uma comunidade presbiteriana em Campinas? A grande habilidade aqui é transformar um interesse geral numa questão que pode ser investigada. Segundo, selecionar os métodos apropriados. A pergunta da pesquisa é que manda no método. Para aquela questão sobre oração, um método quantitativo com escalas de bem-estar talvez fosse o ideal. Mas se a pergunta fosse como a teologia da oração de Agostinho influenciou a de Lutero, o método seria histórico-crítico. Escolher o método errado invalida tudo. Terceiro, coletar e analisar dados. Seja analisando textos em grego, transcrevendo entrevistas ou aplicando questionários, essa habilidade exige um rigor e uma objetividade enormes. Quarto, interagir com a literatura existente. Interagir é a palavra-chave aqui. Não se trata de fazer uma lista de resumos do tipo autor A disse isso, autor B disse aquilo. Não. Trata-se de colocar os autores para conversar, criticar, sintetizar, comparar e contrastar as visões deles para construir o seu próprio argumento. Quinto, formar um argumento lógico. Uma pesquisa não é uma coleção de fatos soltos, é um argumento sustentado do início ao fim, onde cada capítulo, cada seção contribui para a tese central. Sexto, citar fontes corretamente, seguindo as normas da ABNT, no nosso caso no Brasil. E isso vai muito além de ser um detalhe chato, é a base da ética acadêmica, é o que previne o plágio. E mais do que isso, é como a gente mostra que o nosso trabalho faz parte de uma grande conversa acadêmica, reconhecendo aqueles sobre cujos ombros a gente está se apoiando. E, por fim, a capacidade de tirar conclusões válidas, que realmente respondam à pergunta da pesquisa sem ir além do que os dados permitem. Para a gente recapitular esta primeira sessão, o que a gente estabeleceu? Que a pesquisa teológica é uma jornada progressiva, com expectativas que vão crescendo. Vimos, com base no Smith, a evolução da análise sistemática na graduação, para o domínio no mestrado, até a contribuição original no doutorado. E, de forma crucial, a gente delineou as 7 habilidades essenciais que formam o kit de ferramentas indispensável para qualquer pesquisador. Com essa base sólida, a gente está pronto para a próxima fase, a construção do nosso plano de viagem. Entramos agora na fase do planejamento. E eu diria que esta é a etapa mais crítica de toda a jornada. Sabe aquele ditado, falhar em preparar é preparar-se para falhar? Pois é, na pesquisa essa preparação se materializa no projeto.
Eu adoro essa analogia da planta baixa, porque é exatamente isso, um desenho detalhado que define o que vai ser construído e como vai ser construído. Um bom projeto é o seu mapa, a sua bússola, o seu GPS. Muitos estudantes, naquela ânsia de começar a escrever logo, pulam ou fazem essa fase de qualquer jeito. O resultado é quase sempre um desastre. Meses perdidos lendo coisas que não têm nada a ver, capítulos que não se conectam, uma coleta de dados que não responde à pergunta inicial e aquela frustração imensa de chegar perto do fim sem um argumento claro. Por outro lado, um projeto bem feito, bem elaborado, traz segurança, foco e eficiência. Investir semanas ou até meses na elaboração de um projeto sólido não é perda de tempo, é o investimento mais inteligente que se pode fazer em todo o processo. Mas tá, como é que a gente sai de uma ideia meio vaga para um problema de pesquisa sólido concreto? O modelo do Smith, baseado na figura 31 do livro dele, nos dá um processo de 5 passos. Vamos tornar isso bem prático com o estudo de caso. Passo 1, a ideia inicial. Vamos imaginar uma pesquisadora, estudante de teologia aqui no Brasil. Ela percebe que na igreja dela o pessoal está usando cada vez mais música pop secular, tipo Coldplay, U2, nos cultos de jovens. Isso gera uma certa polêmica e ela quer entender melhor esse fenômeno. Essa é a faísca. Passo 2, revisão preliminar da literatura. Ela começa a ler, procurar artigos sobre teologia da adoração, sociologia da religião, estudos sobre juventude evangélica no Brasil, e aí ela descobre que tem muita coisa sobre adoração contemporânea e o estilo worship, mas quase nada que analise especificamente essa apropriação de música secular no contexto neopentecostal brasileiro. Opa, ela encontrou uma lacuna. Passo 3, formular o problema principal. Com base nessa lacuna, ela transforma a ideia numa pergunta clara e concisa. Algo como: quais são os critérios teológicos e as implicações pastorais do uso de canções populares seculares na liturgia de igrejas neopentecostais voltadas para jovens na cidade de São Paulo? Passo 4. Desdobrar em questões-chave. A grande pergunta é o destino. As questões-chave são os degraus para chegar lá. Então ela define: 1. Como os líderes de jovens justificam teologicamente essa prática? 2. Como os jovens participantes interpretam e vivenciam essa experiência? 3. Que tensões essa prática gera com as doutrinas tradicionais sobre santidade e separação do mundo? E, finalmente, o passo 5. Detalhar o problema. Por fim, ela define suas hipóteses, por exemplo, a prática visa criar uma ponte cultural para alcançar jovens, mas arrisca banalizar a noção do sagrado e, de forma crucial, suas delimitações. O estudo vai se concentrar em apenas 3 igrejas em São Paulo durante 6 meses e vai analisar só as letras das canções, não a parte musical. Percebe? Esse processo sistemático transformou uma curiosidade em um projeto de pesquisa focado, viável e executável. Todo projeto de pesquisa tem 2 partes fundamentais que precisam estar muito bem distintas: o problema e o plano. Este slide ilustra essa diferença de um jeito bem legal. O problema de pesquisa responde à pergunta "o quê?". É o destino da nossa jornada. Usando o nosso exemplo, o quê? Quais são os critérios teológicos e as implicações pastorais do uso de música secular no culto jovem? É a definição do objetivo, do alvo. O plano de pesquisa, por outro lado, responde à pergunta como. Ele detalha a rota, o veículo, as ferramentas para chegar até o destino. Voltando para o nosso exemplo. O como seria algo assim: eu vou fazer uma pesquisa qualitativa, o método vai envolver entrevistas semi-estruturadas com 5 líderes de jovens e 3 grupos focais com 15 jovens das igrejas selecionadas. Além disso, vou fazer uma análise de conteúdo das letras das 10 canções seculares mais usadas, comparando seus temas com a teologia da adoração de autores como D.A. Carson e Marva Dawn. A clareza disso é tudo. Um grande erro é ter um quê fascinante sem um como viável. A proposta de pesquisa precisa articular com a mesma clareza tanto o destino quanto o mapa detalhado para chegar até ele. Eu quero dedicar um momento para a gente falar de um dos conceitos mais importantes e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos no planejamento: as delimitações. Muitos pesquisadores iniciantes olham para isso e pensam que é uma fraqueza, uma admissão de que não dão conta do recado. Na verdade, é o exato oposto. Delimitações são as fronteiras que você, o pesquisador, impõe conscientemente ao seu estudo para torná-lo focado e, acima de tudo, factível. É um sinal de maturidade de estratégia. Imagina só um projeto com o título A Doutrina da Justificação. Isso não é um tema, é um oceano. O pesquisador se afogaria. Teria que cobrir Antigo Testamento, Paulo, Evangelhos, Agostinho, a Reforma com Lutero e Calvino, o Concílio de Trento, Karl Barth, os debates de hoje. É um trabalho de uma vida inteira, não de uma tese. Delimitar é dizer: meu estudo sobre a justificação não vai cobrir a Bíblia toda, mas apenas a argumentação de Paulo em Romanos 3 e 4. E não vai cobrir toda a história da igreja, mas vai se concentrar no diálogo com a interpretação de Martinho Lutero.
Como diz Lead, que é citado pelo Smith, somente um pesquisador que pensa cuidadosamente sobre o problema vai conseguir distinguir entre o que é relevante e o que não é relevante. As delimitações não são muros que prendem, são as margens de um rio que canalizam a força da pesquisa, tornando-a mais profunda e mais poderosa. Então, recapitulando esta nossa segunda sessão, a gente viu que o projeto de pesquisa é a planta baixa, é o alicerce de todo o trabalho. Aprendemos um processo de 5 passos baseado em Smith para transformar uma ideia inicial em um problema de pesquisa focado e totalmente executável. Distinguimos claramente entre o que do problema e o como do plano e, fundamentalmente, entendemos as delimitações não como fraqueza, mas como uma estratégia que canaliza nossa energia para uma investigação profunda e que faça sentido. Com o nosso projeto agora bem desenhado, estamos prontos para explorar o que outros já descobriram sobre o nosso território. Com o nosso projeto em mãos, a próxima etapa da jornada é entender o terreno que a gente vai explorar. Pensa num explorador antigo. Antes dele se aventurar num território desconhecido, o que ele fazia? Ele estudava os mapas feitos por aqueles que vieram antes. Na pesquisa, essa atividade se chama revisão de literatura. E, por favor, não pense que isso é uma etapa burocrática, um mero resumo de livros para encher linguiça, como se diz. É um ato de humildade e de estratégia. Humildade porque a gente reconhece que não somos os primeiros a pensar sobre esse assunto. E estratégia porque, ao entender o que já foi feito, a gente evita inventar a roda e, o mais importante, a gente encontra onde a nossa contribuição pode ser verdadeiramente única e necessária. É aqui que a nossa pesquisa começa a dialogar com uma comunidade global e histórica de estudiosos. A revisão de literatura é o seu mapeamento crítico do território acadêmico. E esse slide, nossa, ele captura a essência, o propósito fundamental da revisão de literatura. O Smith nos lembra que o objetivo da pesquisa não é ficar repetindo o que já foi dito, é avançar a conversa. E para fazer isso, a gente precisa primeiro ouvir com muita atenção o que já foi discutido. A revisão de literatura é essa escuta atenta e ela nos ajuda a encontrar o nosso lugar de 2 maneiras. A primeira é buscando questões que ainda não foram respondidas. Isso se refere a uma lacuna clara no conhecimento. No nosso exemplo anterior, a pesquisadora descobriu que ninguém tinha estudado sistematicamente o uso de música secular em cultos jovens neopentecostais no Brasil. É um território virgem no mapa acadêmico. Encontrar essas lacunas exige uma leitura ampla e muito atenta. A segunda maneira é mais sofisticada, encontrar questões que foram respondidas de forma inadequada. Aqui o território já foi mapeado, mas você argumenta que o mapa está errado, ou pelo menos distorcido. Talvez todos os estudiosos analisem um texto bíblico a partir de uma premissa que você considera equivocada. Sua pesquisa, nesse caso, não preenche uma lacuna, mas sim corrige o mapa, oferecendo uma nova interpretação, uma nova perspectiva que desafia o consenso. As 2 abordagens são vitais para o avanço do conhecimento. Certo. Então, como é que um bom mapa acadêmico é julgado? Moulton, um autor citado por Smith, nos dá 4 critérios essenciais, e vamos detalhar cada um. Primeiro, abrangência. Seu mapa precisa cobrir os principais pontos de referência. Se você está pesquisando sobre o batismo no Espírito Santo, por exemplo, não pode ignorar as obras clássicas de teólogos pentecostais como Donald Dayton, nem as críticas de teólogos cessacionistas como Benjamin Warfield ou Richard Gaffin. Omitir uma corrente importante do debate simplesmente invalida sua análise. Segundo, imparcialidade. Isso aqui é um desafio, especialmente em teologia. Não significa não ter uma posição, claro que não. Significa representar a posição do seu opositor de forma justa e precisa, usando as melhores fontes dele, antes de apresentar a sua crítica. É o princípio do homem de aço, Steel Manning, em oposição àquela falácia do espantalho, Straw Man. Terceiro, atualidade. A pesquisa acadêmica é uma conversa que está acontecendo agora. É preciso mostrar que se conhece não só o que Calvino disse sobre um tema, mas o que os principais periódicos acadêmicos, como o Journal of the Evangelical Theological Society ou a Revista de Estudos da Religião aqui no Brasil, publicaram sobre o assunto nos últimos 5 anos. E, finalmente, organização e interpretação. Sua revisão não pode ser uma lista de resumos jogados no papel. Autor A disse isso, autor B disse aquilo. Você precisa criar uma narrativa, organizar o debate. Por exemplo, a discussão sobre este tema pode ser dividida em 3 fases. A primeira, marcada pela abordagem X, a segunda, uma reação a isso, liderada por Y, e a fase atual, onde vemos uma síntese emergindo com Z. Isso sim é interpretação crítica. E para construir esse mapa, a gente precisa usar os materiais certos. Este gráfico ilustra uma hierarquia que é fundamental. Lá no topo, com prioridade máxima, estão os artigos de periódicos científicos e os livros e teses acadêmicas. Lá na base, com baixíssima prioridade, estão fontes populares como blogs, sermões no YouTube, artigos da Wikipédia. Mas por que essa diferença é tão grande? A resposta está num processo chamado revisão por pares ou peer review. Funciona assim.
Quando um acadêmico submete um artigo a um periódico sério, esse artigo é enviado anonimamente para outros 2 ou 3 especialistas da mesma área no mundo. Esses especialistas, os pares, avaliam o rigor da metodologia, a lógica do argumento, a interação com a literatura. Eles podem recomendar a publicação, a rejeição ou revisões profundas. Esse processo funciona como um filtro de qualidade extremamente rigoroso, garantindo que o que é publicado representa um conhecimento confiável e bem fundamentado. Fontes populares não passam por esse filtro. Podem até ter ideias boas, mas não têm a mesma chancela de credibilidade acadêmica. Construir um argumento sobre elas é como construir uma casa sobre a areia. Concluindo esta nossa terceira sessão, a gente estabeleceu a revisão de literatura não como um simples resumo de livros, mas como um mapeamento estratégico do território acadêmico. Vimos que o seu propósito é encontrar uma lacuna, seja uma pergunta não respondida ou uma resposta inadequada. Vimos os 4 critérios para um bom mapa: abrangência, imparcialidade, atualidade e interpretação, e aprendemos a importância de construir nossa pesquisa sobre a rocha sólida das fontes acadêmicas revisadas por pares. Com o mapa em mãos, estamos prontíssimos para iniciar a exploração de verdade. E agora sim, com o nosso projeto definido e o território todo mapeado, a expedição começa para valer. E a primeira caixa de ferramentas que a gente vai abrir é a mais fundamental de todas para a teologia: a da pesquisa bíblica e doutrinária. Se as sessões anteriores foram sobre como planejar a pesquisa, esta e a próxima são sobre como fazer a pesquisa. É a hora de colocar a mão na massa. Aqui a gente vai aprender a usar as ferramentas de precisão do exegeta e do teólogo sistemático para analisar a fonte primária da fé cristã, as Escrituras, com o rigor e a profundidade que ela exige. E olha, estas não são disciplinas abstratas, não. São habilidades práticas para a escavação e a interpretação de textos. A exegese é, ao mesmo tempo, uma arte e uma ciência de interpretar um texto bíblico específico no seu próprio contexto para a gente poder extrair o seu significado original. O modelo do Smith nos dá um processo muito claro e vamos aprofundar cada passo. A introdução define os limites e o problema, o que já vimos. O segundo passo, o contexto, é a fundação de tudo. E aqui a gente fala de múltiplos contextos. O contexto histórico: quem era o imperador romano quando Paulo escreveu aos Filipenses? O contexto cultural: quais eram os valores do mundo greco-romano sobre honra e vergonha que moldam o que está escrito ali? E o contexto literário: qual é o gênero do texto? É uma narrativa, uma poesia, uma carta? E como essa passagem se encaixa no argumento geral do livro todo? Somente depois dessa imersão total no mundo do texto é que a gente vai para o terceiro passo, a busca pelo significado. Este é o coração do trabalho técnico, onde se responde à pergunta: o que este texto significou para seus leitores originais? Isso envolve análise lexical, que é o estudo do significado das palavras gregas ou hebraicas, usando léxicos acadêmicos, a análise gramatical e sintática, que examina como as palavras se conectam para formar frases e argumentos, e a análise estrutural, que busca identificar a organização do pensamento do autor. É um trabalho meticuloso que impede que o intérprete projete suas próprias ideias no texto. Mas a gente não para aí. O quarto passo é a significância, que responde à pergunta: tá, e o que este texto significa para nós hoje? Esta é a famosa ponte hermenêutica entre o mundo antigo e o nosso mundo. É um passo arriscado que exige sabedoria para aplicar a verdade atemporal do texto de forma relevante, sem cair em anacronismos. Por fim, a conclusão amarra todas as descobertas. E aqui a gente tem uma distinção que é vital e que esta analogia ilustra de forma perfeita. A exegese é um microscópio. Ela se debruça sobre uma única passagem, uma única perícope e a analisa nos seus mínimos detalhes. Já a teologia sistemática é o telescópio. Ela se afasta para ver as constelações, para conectar os pontos de luz de toda a revelação bíblica e entender o quadro geral de uma doutrina. A exegese pergunta: o que Filipenses 2, de 5 a 11, ensina sobre a humildade de Cristo? A teologia sistemática pergunta: o que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ensina sobre a pessoa e a obra de Cristo, o que a gente chama de cristologia. E o ponto crucial é este: um telescópio superpotente é inútil se as lentes individuais, que são as exegeses, estiverem sujas ou distorcidas. Uma boa teologia sistemática depende radicalmente de uma exegese cuidadosa e honesta de dezenas, se não centenas de textos. Tentar entender a doutrina da graça sem primeiro fazer a exegese de Romanos, Efésios, Gálatas e João é como tentar descrever uma galáxia olhando para um céu nublado. Uma exegese falha de um texto-chave pode distorcer toda a construção doutrinária.
Seguindo essa lógica, o Smith, citando o teólogo Wayne Grudem, nos apresenta um processo para a teologia sistemática que se assemelha muito ao método científico. Vamos usar um exemplo bem complexo: a doutrina da Trindade. Passo 1. Coleta de dados. O pesquisador não vai encontrar a palavra Trindade na Bíblia. Ele precisa coletar todas as passagens relevantes, as que falam da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as que os distinguem como pessoas distintas e as que afirmam o monoteísmo radical de Israel. Passo 2. Análise dos dados. Ele então faz a exegese de cada uma dessas passagens. Analisa a grande comissão em Mateus 28, o prólogo de João, as passagens sobre o Espírito em Atos e nas epístolas paulinas, o Shema Israel em Deuteronômio. Este é o trabalho de base, lento, cuidadoso. Passo 3. Deduzir os princípios atemporais. Com base na exegese, ele começa a sintetizar, a juntar as peças. Princípio A. Existe um só Deus. Princípio B. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Princípio C. O Pai não é o Filho não é o Espírito. Passo 4. Construir uma teoria unificada. E aqui está o grande desafio. Como harmonizar esses princípios sem cair em contradição? O pesquisador então constrói ou se apropria da tradição da formulação doutrinária da Trindade, um Deus em 3 pessoas. Essa formulação não está explicitamente na Bíblia, mas a melhor teoria para explicar e harmonizar todos os dados bíblicos de forma coerente, evitando as heresias do modalismo, que seria um Deus usando 3 máscaras, ou do triteísmo, que seriam 3 deuses. Resumindo esta quarta e bem densa sessão, a gente abriu a nossa primeira caixa de ferramentas. Aprendemos o processo metódico da exegese, o nosso microscópio para análise profunda de textos específicos, e vimos o processo indutivo da teologia sistemática, o nosso telescópio para construir a visão panorâmica das grandes doutrinas da fé. Dominar a interação entre essas duas ferramentas é o coração da pesquisa bíblica e doutrinária de qualidade. Até agora, a nossa expedição se concentrou em texto, certo? Mas a teologia não foi feita para ficar presa em bibliotecas. Ela precisa encontrar o chão da vida, os desafios da comunidade, as dores e as alegrias da experiência humana. Por isso, agora, a gente abre a nossa segunda caixa de ferramentas, a da teologia prática. Se a pesquisa bíblica e sistemática pergunta o que é a verdade, a teologia prática pergunta, e daí? Como essa verdade se encarna e transforma uma situação real? Esta sessão vai nos levar para fora do gabinete de estudos e para dentro do campo do ministério, da missão e da vida cotidiana. Este gráfico ilustra o movimento que é a marca registrada da teologia prática. Diferente da teologia sistemática, que muitas vezes vai da teoria para a prática, a teologia prática opera num ciclo. Prática, teoria, prática. Vamos aprofundar nosso estudo de casos sobre a evasão de jovens da igreja. O ciclo começa com a etapa 1, analisar a prática atual. O pesquisador não fica no achismo. Ele passa 6 meses na igreja. Ele usa métodos que a gente vai ver a seguir para coletar dados. Faz entrevistas com os jovens que saíram e com os que ficaram. Aplica questionários, observa as dinâmicas do grupo de jovens. Ele quer um retrato fiel da realidade. Na etapa 2, refletir com a teoria. Ele pega esses dados, por exemplo, os jovens relatam sentir uma profunda desconexão entre a fé e seus dilemas sobre carreira e relacionamentos, e se volta para as fontes normativas. Ele não lê apenas sobre juventude. Ele estuda a teologia bíblica da vocação, a doutrina da criação, a eclesiologia. Ele pergunta, o que a grande tradição cristã tem a dizer sobre o propósito da vida para além dos muros da igreja? A terceira etapa é propor uma nova prática. A reflexão não fica só no campo das ideias. A partir da análise da situação e da reflexão teológica, ele não propõe apenas fazer cultos mais animados. Ele propõe uma nova prática informada pela teologia. Um programa de mentoria onde adultos da igreja ajudam os jovens a pensar teologicamente sobre suas escolhas de carreira e relacionamentos, conectando a fé do domingo com a vida da segunda-feira. A prática inicial foi analisada e transformada pela reflexão teológica, gerando uma nova prática mais robusta e intencional. Mas como é que se faz a primeira etapa daquele ciclo de forma séria? Como se analisa a prática atual sem cair no impressionismo, na anedota? A resposta é a pesquisa descritiva. Ela é a principal ferramenta empírica do teólogo prático. O objetivo dela é tirar uma fotografia precisa da realidade, respondendo às perguntas quem, o que, quando, onde e como. No nosso exemplo da evasão de jovens, em vez de um pastor dizer eu acho que os jovens estão saindo por causa da música, a pesquisa descritiva permite afirmar com dados. Nos últimos 3 anos, 40% dos jovens entre 16 e 18 anos deixaram de frequentar nossa igreja. Desses, 70% são mulheres e a principal razão apontada em questionários anônimos foi falta de espaço para diálogos sobre dúvidas de fé e questões da vida. Percebem a diferença abismal?
A pesquisa descritiva substitui a anedota pela evidência, fornecendo uma base factual e sólida para a reflexão teológica que vai vir depois. Ela nos força a ouvir o mundo antes de querer falar com ele. E não se engane, descritiva não significa simples ou pouco rigorosa. De jeito nenhum. Como este slide mostra, a pesquisa descritiva segue um processo sistemático e muito detalhado. Não vamos passar por todos os 9 passos, mas vamos destacar alguns. O passo 3, desenhar a abordagem, é crucial. Aqui o pesquisador decide se vai fazer uma abordagem quantitativa, como um survey com questionários para centenas de pessoas para obter dados estatísticos, ou uma abordagem qualitativa, como entrevistas em profundidade com um pequeno grupo para entender as experiências e motivações de cada um. A escolha depende da pergunta. O passo 4, desenvolver instrumentos, exige muito cuidado. Se ele escolhe um questionário, precisa formular perguntas claras que não sejam tendenciosas. Se escolhe entrevistas, precisa criar um roteiro de perguntas abertas que estimulem a conversa sem direcionar as respostas. E o passo 7, analisar e interpretar os dados, não é uma etapa mecânica. Se os dados são quantitativos, ele vai usar um software de estatística para encontrar padrões. Se são qualitativos, como transcrições de entrevistas, ele vai usar técnicas como análise de conteúdo para identificar temas e categorias que emergem das falas. O objetivo é transformar dados brutos em insights significativos. Isso tudo mostra que quando a teologia prática utiliza métodos das ciências sociais, ela faz isso com o mesmo rigor acadêmico de qualquer outra disciplina. Concluindo a nossa 5ª sessão, a gente explorou a segunda caixa de ferramentas, a da teologia prática. Vimos seu movimento cíclico característico, prática, teoria, nova prática. E nos aprofundamos na sua principal ferramenta empírica, a pesquisa descritiva, entendendo que seu processo rigoroso nos permite analisar o mundo como ele é, com seriedade acadêmica, fornecendo uma base sólida para uma teologia que seja verdadeiramente encarnada e transformadora. E assim, a nossa expedição chega ao fim. Percorremos um caminho bem longo, né? Desde os fundamentos da escalada acadêmica até o manuseio das ferramentas de análise de texto e de campo. Agora é hora de retornar ao acampamento base, organizar os tesouros que a gente coletou, consolidar o conhecimento que foi adquirido e, claro, pensar sobre as próximas aventuras. Essa sessão final é sobre isso, recapitular a nossa jornada e nos equipar para os próximos passos, transformando o que aprendemos aqui em ação e em crescimento contínuo como pesquisadores. Quando a gente olha para trás, para a nossa jornada de hoje, o mais importante é perceber como cada etapa se conecta e depende da anterior. Vimos a natureza progressiva da pesquisa, onde as expectativas crescem da análise sistemática lá na graduação até a contribuição original no doutorado. Entendemos a centralidade absoluta do projeto de pesquisa, a nossa planta baixa que define o que e o como do nosso trabalho. Aprendemos a função da revisão de literatura como um mapeamento do território, que nos permite encontrar a nossa voz na grande conversa acadêmica. E, finalmente, exploramos as nossas 2 caixas de ferramentas, a exegese e a teologia sistemática, para interagir com o mundo do texto, e a teologia prática com a pesquisa descritiva, para engajar com o mundo como ele é. A pesquisa não é uma lista de tarefas, mas um processo integrado, orgânico. Não dá para ter uma boa análise textual sem um bom mapa. Não se pode criar um bom mapa sem antes ter uma planta baixa clara. E não se pode fazer um bom projeto sem entender as expectativas do terreno. É tudo interligado. Mas a jornada do pesquisador, essa nunca termina. E o que fazer a partir de agora? Algumas recomendações bem práticas. Primeiro, aprofunde-se em metodologia. O que a gente viu hoje foi um mapa geral. Agora, explore cada trilha. Leia livros específicos sobre os métodos que mais te interessaram. Segundo, e talvez o mais importante de tudo, converse com orientadores e professores. Eles são os guias experientes que já percorreram essas montanhas muitas vezes. A sabedoria deles é simplesmente inestimável. Terceiro, leia teses e dissertações na sua área de interesse. Isso vai te dar exemplos concretos de como a jornada é na prática, do começo ao fim. E por último, comece pequeno. A jornada do pesquisador não começa com a tese de doutorado. Ela começa com a curiosidade de escrever um pequeno artigo para o boletim da sua igreja, com a disciplina de fazer uma boa resenha de um livro, com a coragem de apresentar um pequeno seminário na sua classe. Cada um desses pequenos projetos é um treino, uma oportunidade de afiar as suas ferramentas e ganhar a confiança necessária para as grandes escaladas que virão. A excelência na pesquisa é um hábito que a gente constrói passo a passo. E para a gente terminar, eu quero deixar esta reflexão.
Nós passamos este tempo todo falando sobre métodos, processos, rigor, e tudo isso é fundamental, não tenho dúvida. Mas no fim das contas, a pesquisa teológica não pode ser apenas um exercício intelectual para ganhar um título. Ela precisa ser uma resposta a um chamado, um ato de serviço ao corpo de Cristo e ao mundo. Olha para a complexa realidade religiosa do Brasil. Pense nos desafios do sincretismo, nas questões de justiça social que clamam por uma voz profética, na necessidade de um discipulado mais profundo nas nossas igrejas, no diálogo com a ciência e com a cultura secularizada. Diante de tudo isso, a pergunta final não é sobre metodologia, mas sobre vocação. Qual problema na sua igreja, na sua comunidade ou, aí, no seu coração, merece a dedicação de uma pesquisa teológica séria? Qual pergunta, qual necessidade que queima aí dentro merece uma investigação cuidadosa, uma resposta que seja biblicamente fiel, teologicamente robusta e praticamente transformadora? Encontrar essa pergunta não é apenas o primeiro passo para um bom projeto de pesquisa, é o primeiro passo para transformar a sua jornada acadêmica em um verdadeiro ato de adoração e serviço. Obrigado por me acompanhar nesta exploração. Até a próxima.